prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Eu me chamo Rodolfo e sou psiquiatra. Não nasci aqui no estado de Santa Catarina. Preciso que abrir a senha. Eu sou de São Paulo, do estado, da cidade de Campinas que eu nasci, mas me mudei faz agora 1 ano e meio para cá e tenho gostado muito de morar aqui. Agora a gente está mudando, né, para Joinville, mas eu passei esse ano aqui em Itajaí. Estive trabalhando então em alguns lugares também da região. Eu trabalhei no complexo penitenciário de Itajaí, em alguns outros lugares, consultórios e clínicas. Então, essa é a minha jornada, né, até aqui. Eu me graduei na PUC de São Paulo, que tem um campus em Sorocaba. Depois eu fiz a minha residência médica em Datuba, no Hospital Augusto Oliveira de Camargo, onde tive ali bastante contato com hospitais clínicos, né, porque a gente também tinha esse hospital, na verdade o Hospital Augusto Oliveira de Camargo é um hospital clínico, então tinha bastante, na verdade, os atendimentos, né, tanto na urgência, na emergência, também como na UTI a gente passou bastante, né, nas questões de Covid e tudo mais. Na época tinham bastante intervenções que a gente conseguia fazer, tanto, né, medicamentosa quanto de outros tipos, para os pacientes que estavam entubados, ou às vezes nas escovações e até no pós, né, no pós. E por fim, então, passei também um estágio na USP em psiquiatria forense, e também foi bastante interessante no quesito de conhecimentos que eu pude adquirir. E atualmente eu ainda estou terminando algumas pós-graduações, uma em psicologia clínica e outra em nutrição e saúde mental. Então, o meu olhar, embora eu goste bastante de medicações, inclusive tomo algumas, também tenho a dimensão que muitas outras coisas influenciam no tratamento e que são, na verdade, muitas coisas, às vezes até mesmo de essência humana, emocional, e que vocês provavelmente aqui devem colocar em prática todo dia, mesmo não tendo talvez a real dimensão que isso implica, né? E eu acho que a conversa hoje com vocês é mais em cima disso, né? Mais em cima da gente tentar entender e por isso fortalecer ainda mais esses hábitos bons que a gente pratica, né, em relação às questões de empatia e de acolhimento. E por isso que eu comecei a apresentação com uma flor de lótus. A flor de lótus, ela tem um significado espiritual, né, principalmente no budismo, no hinduísmo, né, nos países asiáticos e também na Austrália. A flor, ela biologicamente dura cerca de 3 dias, em que ela se fecha à noite e se abre de dia, e ela tem um período, uma estação só, que ela tem esse desabrochar. E ela é simbólica porque o ambiente em que ela se desabrocha em geral, não são águas que são mais rasas, mas cheias de lama, né? Então é como se fosse um símbolo, né, na verdade, da resiliência e da esperança. E acho que muitos dos pacientes aqui acabam tendo muito desse ar, né? Até porque é nesse
é nesse momento que se fortalece, ou que na verdade se conhece a verdadeira força, né? Então, eu tenho até uma história agora para contar e dividir com vocês de uma forma, né, mais emocional, porque um parente meu, né, meu tio, que alguns anos atrás teve um diagnóstico de glioblastoma multiforme. Então, vocês sabem que é um câncer, né, com um prognóstico um pouco mais delicado, e que na época ele, junto com a equipe médica, né, se estipulou aí, né, uma provável permanência na Terra de 6 meses, e diante disso, né, a família chega a ficar totalmente instável, né? Mas o tempo vai passando, né? Algumas cirurgias foram acontecendo e ele fazia muitas piadas e piadas inclusive sobre o próprio câncer, né? Eu acho que era uma forma de lidar com aquilo. E o mais interessante é que o tempo se passou, anos se passaram, e ele não morria. E eu ficava, mas ué, como é que ele não morre? E ainda preservado as funções, não ficaram, ele continuou, né, acompanhando a vida, inclusive, das 3 filhas, que estavam bem num momento delicado, né? Elas estavam terminando a faculdade. Uma fazia medicina e a outra fazia fisioterapia. A outra ainda estava na escola. Bom, eu sei que 5 anos se passaram e, por fim, ele conseguiu acompanhar todas, né, no processo de formação, e aí nos deixou. Mas o que mais deixou de curioso foi realmente o aprendizado, né? Como é que ele conseguiu sobreviver tanto mais do que a gente imagina biologicamente, né? E como tantos outros, né? Eu imagino que surpreendem por aqui nesse sentido. E nesse sentido ainda, eu acredito que isso está, né, não só em questões desconhecidas, mas também no nosso próprio cérebro. Por isso que eu vou convidar vocês agora para a gente tentar fazer uma breve meditação, na verdade, para encontrar uma questão específica que fica sempre dentro do nosso cérebro. Então vocês podem ficar à vontade e fechar um pouco os olhos. E podem se concentrar então na respiração. Brevemente, uma respiração profunda, então inspirar e um expirar, que vão fazer um ritmo e que faz com que você se sinta nesse momento de agora. Então, diante desse caminho que vocês estão passando dentro do cérebro de vocês, esse tempo, vocês podem imaginar então tudo que vocês conseguem identificar, inclusive se vocês conseguirem ir mais a fundo, vocês vão conseguir ainda localizar essas questões, esses pontos. Mas tem um
tem um ponto específico e que ele tem o maior potencial, o brilho maior, e que ali está localizado a maior força de desejo, o seu sonho maior, o seu propósito de existência. E é esse ponto que eu quero que vocês se atenham. É esse ponto que pode estar brilhando, ele pode estar reluzindo, ou ele pode ser simplesmente uma imagem que faz você sorrir discretamente. Se conecte a esse ponto, localize ele, saiba onde ele está. Esse é o ponto que, quando vocês não tiverem mais nenhuma arma, esse ponto é o que vai servir de esperança. E ele é o que vai servir de luz. Ele é o ponto que nós todos temos de maior força no nosso cérebro. E por isso, ele faz a gente se movimentar diante de qualquer obstáculo. Bom, recolhendo um pouco agora, vocês podem ir lentamente abrindo os olhos e trazendo consigo esse ponto, porque ele é um ponto muito importante para vocês conseguirem relembrar e reviver todos os dias, porque qualquer obstáculo que vocês estiverem passando na vida, vocês conseguem ultrapassar. Inclusive os lacinhos, né, que são das campanhas, eles fortalecem, na verdade, uma ideia não só de educação, de conscientização, né, de solidariedade, mas eles fortalecem como nossos contatos sociais, e a nossa empatia pode fortalecer a nossa resiliência diante de problemas, diante de situações difíceis. É só fazendo o bem, em outras palavras, que a gente consegue fortalecer sinapses boas, sinapses que vão fazer comportamentos produtivos. Então aí eu entro brevemente, né, numa visualização geral do cérebro, para a gente pontuar o que acontece por cima, então, em cada lobo. E aí a gente pode começar então a entender pelo lobo occipital, que fica atrás, né, da nossa cabeça. Por algum motivo, né, ali é onde a gente tem integrado a nossa função visual, né, assim como a margem com o lobo parietal, né, a gente tem a nossa integração sensorial visual. E uma coisa interessante é, da mesma forma que a gente faz orações, né, e abaixa a cabeça, né, e que, por exemplo, aumenta o fluxo sanguíneo no lobo frontal, isso pode permitir a gente a ter áreas acessadas que podem, né, ter mais desenvolvimento e até mesmo a gente consegue ter mais possibilidades de ter gratidão, de ter consciência de caridade. No lobo occipital a gente também acaba aumentando
fluxo sanguíneo quando a gente olha para o céu, por exemplo. E é interessante, né? Porque, de uma certa forma, a nossa anatomia foi feita para realmente a gente estar aqui na Terra, né? Se você tem uma visão melhor do céu, é porque você tem que olhar para o céu, né? E o céu nos norteia, né? Muito tempo. Bom, o lobo parietal é ali onde ficam funções importantes como da orientação espacial, da orientação temporal. Ali também a gente tem toda a integração da ciência-percepção, todos os nossos sentidos e como a gente também entende o nosso ambiente. Muitas vezes, quando a gente tem alterações nessa área, a gente pode passar a ter interpretações que não são interpretações da maioria, né? E muitas interpretações podem até mesmo levar a gente a reações distorcidas acerca de uma ou outra situação, o que pode gerar conflitos ou até mesmo desajustes de evitação, né? De desconfiança. No lobo temporal, e aqui é muito bacana a gente reforçar a importância desse lobo. Ele tem funções ligadas à nossa aprendizagem, à nossa memória, à nossa audição e até mesmo outras percepções sensoriais que ali passam a ter uma integração. Esse lobo é muito importante e a gente vai falar mais à frente, mas só para o geral, né? A gente tem também, por último, além do cerebelo, que é da coordenação motora, o lobo frontal, que também tem uma parte mais atrás, motora, né, de início de movimento e de até mesmo repetição de movimento, e uma parte mais na frente, no córtex pré-frontal, onde ficam localizadas as questões da nossa cognição, da nossa concentração, atenção e muitas outras funções que estão ligadas às questões cognitivas. Se a gente for mais internamente, temos um lobo que é muito importante, tem, na verdade, talvez a maior complexidade de todo o cérebro de funcionamento, que é o lobo límbico. A gente pode até pensar, né, às vezes, como um computador, o cérebro, porque ele funciona bem assim. E a parte, então, executiva seria o lobo frontal, e o límbico é como se fosse o processador. Então, ali, né, nos núcleos da base, a gente tem funções motoras, de aprendizagem, mas tem um ponto crucial, que é o núcleo accumbens, que é o nosso núcleo de recompensa. E ali a gente tem a atuação de muitos neurotransmissores, como os opioides, a ocitocina, noradrenalina, dopamina, serotonina e por aí vai. E eles, na verdade, são receptores e neurotransmissores que fazem toda a modulação das emoções, dos hábitos que a gente vai criando dia a dia. Então, até mesmo agora com uma comparação e levando um pouco para a filosofia
ali é onde se criam os hábitos bons, que são chamados de virtudes, ou os hábitos ruins, que são chamados de vícios. Então, a exposição às coisas ruins, né, ou sejam substâncias ruins, sejam funcionamentos inadequados ou negativos, reforça algumas ligações sinápticas que fazem, na verdade, parte da neuroplasticidade, né? Então tem algumas ligações que tanto podem ser fortalecidas como também depreciadas e que se chamam potencializações de potencialização de ligações de longa data, né, e também depressão dessas ligações de longo termo. As potencializações, elas fortalecem essas sinapses como se fossem aprendizagem que são fortalecidas ou ainda comportamentos que são fortalecidos, assim como as outras ligações que são enfraquecidas, elas também recebem esse mesmo tratamento. E assim o nosso cérebro vai modificando e a gente vai passando a ter novos comportamentos, né? Entendendo novas situações e se adaptando a novos momentos. No início da vida, na infância e na adolescência, a gente tem dois maiores pontos de neuroplasticidade da nossa vida e muitos acabam tendo até mesmo dificuldades nesses pontos por conta de uma neuroplasticidade que pode ser desajustada por questões até genéticas ou ainda mesmo ambientais. Isso que a gente também chama de mudanças epigenéticas, elas acabam contribuindo ao longo da vida para o nosso cérebro e reduzindo as sinapses e fortalecendo as que ficam, as que restam, né? Então, isso tudo é mediado por neurotransmissores e receptores. Por exemplo, quando a gente tem dor e quando a gente, por exemplo, tem, né, uma doença como câncer, muitas vezes algumas sinapses específicas long term, elas acabam sendo fortalecidas por conta do efeito glutamatérgico delas, do glutamato então, que é um neurotransmissor excitatório, e aquela via, ele atua principalmente em dois receptores, NMDA e AMPA, e aquela via fica cada vez mais excitada, cada vez mais aquela pessoa então sente dor. Isso é uma das explicações, né, da dor crônica. E aí a gente faz então uso de algumas medicações, por exemplo, os opioides, né, e que acabam se ligando em alguns receptores, como Mi, Delta, Kappa. Esses receptores, eles têm um efeito de modulação do glutamato. Então, é como se a morfina, por exemplo, se ligasse, né, no receptor lípido e, com isso, inibisse o funcionamento do glutamato naquela via. Só que, ao mesmo tempo, ela vai enfraquecendo também outras ligações, né, já que o glutamato não está tão atuante. Isso pode gerar uma série de outras alterações, até mesmo cognitivas, de tomadas de decisão. Existem nessas vias, né, também outros neurotransmissores e outros receptores, como por exemplo o canabidiol, que tem sido estudado. Existem influências do GABA, né, por algumas medicações. Então, que a gente tem
GABA, né? Tanto anticonvulsivantes, né? Que são tratados dor crônica, como também tem benzodiazepínicos e outros. Então esses efeitos GABAérgicos são efeitos inibitórios, eles diminuem, né, a passagem desse sinal e que também podem contribuir para a depressão dessas vias que são vias que vão enfraquecendo mais ao longo do tempo. Efeito esse que pode também, né, agora voltando ao glutamato, ser modulado por algumas outras medicações. A gente tem a acetamina, né, um anestésico, e a memantina até mesmo, que tem sido estudada, que é um antagonista parcial desse receptor. Então, a gente tem também outros efeitos nesse núcleo accumbens que estão sendo originados de dopamina, noradrenalina, e aí a gente tem essa modulação específica do glutamato, sempre, né, tendo efeitos de construção de sinapses ou desconstrução de sinapses. O glutamato, ele é um neurotransmissor excitatório e que, se ele está demais, ele está levando, né, uma inflamação no cérebro, e isso é modulado por neurotransmissores que também estão envolvidos em, por exemplo, comportamentos que a gente tem, no que a gente come, inclusive até mesmo, por exemplo, quando eu tomo um copo de água, além de várias outras coisas, eu libero ocitocina. Isso me traz, então, um tom mais empático. Eu consigo ter mais assertividade com as pessoas que, por exemplo, eu estou conversando, né? Às vezes a gente nem repara, mas quando a gente está atendendo e cansado já, né, no final do dia, um copo de água pode fazer toda a diferença. E é interessante porque é só você começar a ter um estímulo social que aquilo vai começando a se desenrolar e você vai tendo novos estímulos e proporcionando novas neurotransmissores no seu cérebro. Isso também, né, funciona com a busca, por exemplo, pela droga, né, pelas substâncias. Se você condiciona o cérebro a buscar aquilo para ter um efeito, por exemplo, dopaminérgico, continuamente você vai ter essa busca. E no fim, a recompensa nem sempre é mais a mesma, pela modulação e regulação dos neurotransmissores e agora dos receptores também. E aí você acaba vendo, né, em vários pacientes, inclusive muitos pacientes que podem até mesmo, por exemplo, começar um tratamento com opioide por conta de um câncer, por uma dor. E ali eles têm esse efeito que muitas vezes acaba levando eles, mesmo depois de um tratamento que teve sucesso, né, a se manter em um quadro de dependência. E a dependência do opioide, ela é muito delicada, porque inclusive as questões da função do córtex pré-frontal ficam mais limitadas e isso tira um pouco do insight, da crítica daquela pessoa em conseguir entender que aquilo não é positivo, né? Então, a mesma coisa serve, e aí que a gente chega, para também as outras áreas do cérebro, como por exemplo, no lobo temporal, que a gente tem, né, a área de Wernicke, que é da compreensão da linguagem, que a gente tem as outras áreas
estão ligadas à nossa aprendizagem, além da nossa questão auditiva também. Isso tudo é formado por uma série de ligações sinápticas com neurotransmissores específicos também. Ali ainda a gente pode ter a acetilcolina, por exemplo, que codifica todas as memórias que a gente pode ter. Acetilcolina que inclusive pode ter atividades em relação às questões motoras e sensibilidade do ambiente, então a percepção do ambiente, né? E as questões motoras também dependem da acetilcolina, não só da dopamina. E ali também atua o glutamato. O glutamato ele também é muito importante para a nossa aprendizagem. Só que ele pode tanto fazer, né, uma atuação positiva, como também pode fazer um reforço negativo. Como assim? Depende, né? Depende da quantidade de glutamato que tem ali excitado dos receptores, de como está sendo modulado. E aí entra uma comparação que é muito interessante. A experiência de não sei se vocês já ouviram falar, mas a experiência quase morte, né? E que podem estar, né, na verdade, tendo várias aqui diante de vários pacientes. Ou também o estresse pós-traumático, né? Que é uma experiência de mesma intensidade, muitas vezes, né? Só que uma gera alguma questão transformadora, enquanto a outra gera um estresse contínuo, progressivo, degenerativo no nosso cérebro. E como isso aconteceria, né? Como isso aconteceria? Por que que alguma coisa acontece e outro, sendo que são exposição à mesma situação? Bom, lógico, isso é multifatorial, mas existem dois componentes que são primordiais. O primeiro é como aquele organismo está, né? Se ele tem tido um funcionamento cerebral adequado, se ele tem tido bons hábitos, se ele tem uma boa alimentação, ele tem uma chance maior de ter um trauma ou uma experiência quase, né, de morrer, e ter uma modulação daquela experiência, um entendimento daquela memória no hipocampo e até mesmo uma excitabilidade da amígdala, que é uma estrutura ali muito próxima do hipocampo e que vibra as emoções que a gente sente. Então essa vibração ela pode ser muito negativa. Então quando você recolhe aquela memória, por exemplo, que você guardou de uma forma negativa, você vai ter uma mesma emoção negativa. Agora, se você consegue entender que aquele obstáculo que foi aquele problema, você consegue guardar essa memória de uma forma como superação. E aí você, na verdade, não só consegue ter uma sensação de que aquilo não está te atrapalhando, como você também pode usar isso para te impulsionar e proporcionar a superar novos desafios, novos obstáculos, né? Então, imagina que quanto mais você tem essa ressignificação do que é uma experiência ruim, mais você consegue ficar resiliente, né? E é isso que a gente vê nesses pacientes, nos nossos pacientes, né? E essa ressignificação é através do quê? Psicoterapia, né? O que seria? Falasse assim, se tu tens uma experiência
de vida anterior a esse momento, vamos supor, né? Uma experiência, enfim, um estresse pós-traumático, né? Algum evento que te levou a esse estresse. Se tu tens uma experiência de vida anterior, de uma vida saudável, né? De uma saúde mental relativamente equilibrada, a tendência de que tu consiga ressignificar isso é maior do que alguém que vive sob uma vida mais desregrada, uma alimentação que não é tão saudável. Isso tem a ver? Tem a ver. Isso tem uma relação. Sim, se você... E o pós, digamos, e o pós-experiência? Legal. Não sei se entendeu. Sim, perfeito. Eu achei ótima pergunta, inclusive. Quando a gente vem, né, de um ponto estável, certo? Equilibrado, balanceado, e a gente sofre um impacto grande, a gente tem mais chance de se reerguer diante daquele impacto e levar aquilo como um aprendizado. Não que seja impossível, se você já está mal, né, fazer isso, certo? Isso é um ponto. Outra questão o segundo ponto o suporte que essa pessoa pode ter, entendeu? E aí que entra, na verdade, a gente, né? Uns e os outros. Porque esse suporte vem efetivamente do social, do que está em volta, né? Do acolhimento. Lógico, faz parte a nutrição, tudo que faz parte em relação às medicações também, que tem já experiências magníficas no transtorno de estresse pós-traumático. Tem muitas medicações que estão fazendo essa modulação, né, e de experiências que estão armazenadas de uma forma, só que agora se apresentam de uma outra. Não significa que você, ao armazenar de uma forma a memória, você vai ter ela sempre assim. Não, o seu cérebro está em constante movimento, né? Então, você realmente faz essas depressões, dessas ligações, se você conseguir atuar de uma forma positiva em direção a isso. Inclusive, não só as medicações, como também tem o tratamento psicoterápico, né? E as exposições ao risco, por exemplo, só que tem que ser o quê? Uma exposição que seja comedida, né? Assim você controla o funcionamento do glutamato, porque é exatamente controlando o funcionamento do glutamato e acessando essas informações que você consegue retirar todos os funcionamentos de receptores AMPA, que é o que fortalece, né, cada ligação, entendeu? E passar a fazer novas, né? E aí que está também um outro ponto da filosofia, que para você conseguir desfazer um vício, ou ainda para você desfazer uma dor, você tem que ter uma modulação oposta, para fortalecendo outra sinapse, entendeu? E só assim então que você consegue fazer esse desmanche, ou na verdade uma ressignificação. Uma ressignificação junto lá, psicoterapia, TCC, né? Outras, como logoterapia. Isso, inclusive, é retratado com Viktor Frankl, né? Ele tem muito disso nas obras dele. Como que ele entendia, né, um sofrimento tão grande e ressignificando, né? É uma coisa que é muito difícil de fazer, com certeza. Mas se você tem a consciência, se você tem a consciência disso, você pode sempre estar buscando, né, essas formas de superar. Entender que às vezes uma pessoa foi dura com você, mas isso não é um motivo de você ter alguma inclinação negativa com ela, porque isso vai te fazer mal. Você está fortalecendo questões negativas, ruins, você vai estar fortalecendo pensamentos
que são chamados, né, dentro da psiquiatria, por exemplo, de pensamentos obsessivos. Né? São pensamentos que estão ali. Então, bem na área límbica, funcionam ali no tálamo o tempo inteiro. E esses pensamentos vão fazer você ter comportamentos que são negativos, compulsivos. Né? Seja eles tomando café, seja eles verificando a porta da sala, ou ainda fazendo uso de outras drogas, até mesmo comportamentos de ficar fofocando. Isso é tudo de uma base primordial do cérebro humano que foi designada, na verdade, a gente fazer uma coisa hoje e, por exemplo, amanhã fazer a mesma coisa e depois de amanhã a mesma coisa. Porque só assim você vai aprimorando o que você faz, só assim você vai fortalecendo as sinapses, potencializando essas sinapses de longo prazo. Fato é, isso coordenadamente é uma coisa positiva. Mas quando você tem repetidamente, você tem questões obsessivas, compulsivas. E aí elas ficam distorcidas. Como se fossem informações, então, agora que você tem ali no lobo límbico, que estão vindo de uma forma desordenada por conta de uma excitabilidade muito grande do glutamato e que vem, então, de uma geração de impulsos, né, de comportamento que às vezes você nem controla e que muitas vezes podem chegar até mesmo a um funcionamento tão irregular que você pensa em tirar a própria vida. E que isso apareça na mente. Mas não necessariamente, na verdade, isso tem a ver com os seus reais pensamentos, que são, na verdade, colocados ou funcionam no seu lobo frontal, não no seu lobo límbico. Eu não sei se alguém já ouviu, né, alguém falar assim, tá pensando com o estômago, com a barriga. Isso faz sentido, né, no sentido de que você está pensando com o seu lobo límbico, não com o seu lobo frontal. Ou até mesmo porque que você perde, né, às vezes mais clareza, ou você faz orações, você chega a ter mais, até mesmo nas meditações, né, mais fluxo sanguíneo nessa área do lobo frontal e você consegue ter melhores decisões. É porque ali não reside, na verdade, esse tipo de atividade descoordenada. Ou seja, o lobo frontal é a parte mais racional. Isso é o que consegue enfrentar, na verdade, esse descontrole do lobo límbico. Não fosse isso, qualquer um estaria atrás de qualquer estímulo, como os animais, né? Como temos o córtex pré-frontal, a gente consegue entender as coisas de... Opa, calma aí. Mesmo a amígdala, por exemplo, vibrando um monte. Você vê, ali tem realmente alguns doidos que podem escalar o Everest. O cara tá escalando o Everest. Como é que ele tá ali, né? Porque não faz sentido nenhum. Eu não iria para o Everest nem a pau, né? Assim, você vai subir, não vou. Nem treinando, nem quero isso. Mas ele condicionou, né? Ele condicionou o lobo frontal dele a ter esse enfrentamento. Então a amígdala pode vibrar quanto que ela quiser. Mas ele vai falar assim, não. Esse é um ambiente seguro, pode ficar tranquilo, amígdala. Porque é essa comunicação que a amígdala faz com o lobo frontal. Ela, na verdade, comunica o tálamo e o tálamo retransmite as informações. Isso funciona a mesma coisa numa crise de ansiedade. E eu digo até mais, na verdade, se você seguir um contínuo das coisas, né, porque a gente separa muito crise de ansiedade, crise convulsiva, mas na verdade eles são bem próximos. E um dia, talvez, a gente chegue até essa conclusão.
intensidade, né? Não são questões separadas. Você vai notar uma atividade amigdaliana, beleza, as emoções então começam a aumentar. Você de repente teve uma memória que foi linkada e você sente um medo quase que paroxístico, né? Do nada, e esse medo desencadeia no tálamo uma série de sintomas como dor, calafrio, né? Regulação, temperatura do corpo, e passa então pelo cingulado e vai até o lobo frontal. No lobo frontal, na área motora, o que acontece? Contrações, tremores. E aí, então, muitas vezes elas também não necessariamente chegam a passar, ou passam só por uma via, e temos o que a gente chama então de crise de ausência, porque quando a gente tem um curto-circuito num ponto da nossa casa, por exemplo, no banheiro, o quarto, ele fica meia fase, né? Ou ele fica sem atividade, paga tudo. Isso nada mais é do que uma comparação com a crise de ausência, né? E que as pessoas muitas vezes têm, né? E aí podem até mesmo dizer de outro nome, né? TDAH, entende? E às vezes existe uma linha que separa isso, mas que talvez seja a mesma coisa, né? Bom, o interessante ainda é que todas essas outras crises que a gente tem, crises de atonia, crises tônico-clônicas, que é quando o cérebro inteiro, né, apaga e você tem movimentos, né, tônicos e clônicos, tudo isso se liga à excitabilidade do neurônio, do glutamato. Então eu coloquei alguns elementos, por exemplo, os nutricionais de minerais e de vitaminas que têm ação no sistema nervoso central. Então, magnésio, por exemplo, ele é o principal neurotransmissor do nosso cérebro. Na verdade, um dos. E ele tem, neurotransmissor não, né? Um dos minerais que tem ação principal no nosso cérebro. E ele tem a ação que é inibitória, né? Na verdade, ele faz a produção tanto da ocitocina, né, quanto indiretamente da melatonina. Mas o que ele ajuda é a inibir a excitação dos neurônios. Só que o magnésio na terra, mesmo no solo, ele já é pouco. Ele é pouco porque o solo foi desgastado, né? Não houve cuidado suficiente. E mesmo a gente se alimentando muito bem, grande parte dos seres humanos não tem esse magnésio suficiente regulado. E a gente confunde ainda porque a gente colhe magnésio sérico na maioria das vezes, né? E o que interessa, na verdade, é o que eritrocitário, que pode estar aquém, e a gente nem sabe disso. E por isso que tem, por exemplo, sintomas de ansiedade, por isso que não tem um sono de qualidade. O zinco está ligado a questões de plasticidade neuronal também, além de ter influência no funcionamento da nossa tireoide. O ferro também está ligado a questões orgânicas que a gente já conhece, e também na produção de neurotransmissores como a dopamina. O cálcio, ele é o principal componente excitatório, então ele tem uma relação exatamente com os neurônios
excitatórios e que são fundamentais para a nossa aprendizagem, desenvolvimento, mas é sempre aquela questão, né? Tem que ficar numa medida coordenada, né? Na verdade, tem que ser uma excitabilidade coordenada. É como se fosse uma lesão que a gente tem muscular, né? Quando a gente faz atividade física, a gente tem uma microlesões que fazem depois a nossa recuperação muscular, né? O cérebro é a mesma coisa, ele precisa de alguma excitabilidade que vai levar alguns canais a serem feitos, mas ele não pode ter demais. E o que a gente mais tem é isso, mais tem agora nesse mundo é estímulos que fazem exatamente essa excitabilidade. Então, o que você escuta, o que você vê, tudo isso conta. A vitamina B1, ela está ligada a mecanismos ligados à glicose, né? Então, ela é primordial no quesito de funcionamento cerebral, de energia, né? Glicose, que também pode ser um desastre, né? A tiamina, ela está muito também reduzida, às vezes, nos pacientes ativistas, né? E isso, em geral, gera uma série de deficiências neurológicas. A peridoxina, junto com o magnésio, ela produz a serotonina e também tem atuação no funcionamento do sono e também tem influências na constituição da dopamina. O ácido fólico, ele tem muita importância na ativação, na gestação, né, do DNA. A vitamina B12 tem relação com a painha de mielina, né? Então, ela que estrutura. A vitamina C tem algumas relações, né, com o sistema imunológico e também tem ligação com a manutenção da noradrenalina na fenda sináptica. Isso é interessante porque quando a gente tem noradrenalina na fenda sináptica, a gente tem uma resposta ao estresse muito mais adequada. A gente é como se já estivéssemos prontos para aquela situação. Quando a gente tem uma irregularidade nessa modulação, a gente passa a ter sustos, né? E como se tivesse uma hipervigilância, né? Que é inadequada. A vitamina D, ela é fundamental para processos como a neurogênese acontecer, a formação de novos neurônios. Então, ela não só é importante para as questões de sintomas de depressão, mas também como desenvolvimento cognitivo, né? Como aprendizagem. E muitos de nós também temos a vitamina D baixa no nosso organismo. Não vem só do sol, não de outros alimentos, como peixes gordurosos. O ômega 3, ele constitui a membrana das células do cérebro e ele é essencial, principalmente nas nossas fases mais iniciais, que a gente tem uma grande demanda para ele. Ele também reduz o estresse oxidativo, a inflamação, os radicais livres, coisa que também a vitamina E e o C2 fazem. Os aminoácidos, eles são estruturais, né? São estruturais e são precursores dos neurotransmissores. Então, tirosina, fenilalanina, né? Triptofano, todos eles são precursores de dopamina, serotonina, né? Até mesmo a glicina, que é um precursor inibitório, e a glutamina também, né? Esses não são essenciais, mas eles também têm essa função. Então, comer bem faz muita diferença, né? Excessos de carboidratos, comer muito doce, tudo isso é muito prejudicial. E aí é uma questão até mesmo pontual. Você come um doce agora, daqui 1 hora você está fazendo alguma besteira.
É verdade. Fica irritado. Bom, eu convido vocês então a fazerem uma última atividade. Pode passar pro lado aqui. Você pode pegar aqueles papéis. Cada um pegar um. A última fileira também tem. Cada um pegar um. Isso, pode pegar um pra fora. Escolhe qualquer um aí. Bom, Só voltando aí na questão das vitaminas, você falou aí da vitamina D, eu acho que eu já ouvi algo no sentido de que às vezes a pessoa pode confundir sintomas depressivos e na verdade está com vitamina D baixa. Tem relação com isso? Ou, sim. conversa? É uma questão interessante, porque a gente nomeia muito as coisas para a gente identificar, né? Só que se você for avaliar isso no quesito neurociências, né, mais profundamente, você vai ver que é uma função mais descritiva, digamos assim, né? Então, sintomas depressivos, né? Porque a gente chama isso, até mesmo essa pessoa que falou, ó, estou com sintomas depressivos, eu acho que é a minha vitamina D. E o que ela está falando sobre a depressão? Né? O que é a depressão? Daí a gente pode ir, né, até as questões de classificação, de DSM, até agora é o que a gente chegou, né? E tem outras agora sendo propostas também, né? Tem uma que chama ARDOC, que é uma visão mais sistemática, como eu falei agora. Então, na verdade, é compreensível que sim, pode estar tendo sintomas de cansaço, né? Sintomas de não estar conseguindo ter uma concentração, ou ainda que esteja com humor reduzido, né? E aí, se você parar para pensar, também tem alterações do sono, do apetite. Opa, temos então diagnóstico de depressão, segundo assim. Percebe? Mas são várias funções que estão alteradas, entendeu? E aí a gente acaba referenciando para isso, né? Tanto é que a gente não pode trazer tudo isso que está acontecendo, né, de depressão, para uma única vitamina. Faltou um. Aqui, ó. Certo? É que nem todo desânimo é depressão, né? Às vezes, nem toda avolição é depressão, né? Se confunde muito, né? Então, hoje em dia, né? Acho que é isso que você está querendo dizer. Eu acho que a gente não chegou ainda no melhor, em todo, acho que assim, até no contexto geral, concorda que é o que se usa, mas que ainda falta ainda, né? Porque é uma questão contínua entre as coisas. Então, é muito mais do que caixinhas, né? É uma continuidade entre as coisas. É dinâmico, né? Você pode ficar de um jeito, você pode desficar autista? Não sei, talvez sim, né? Por que não? Tem uma dúvida também. Tem você colocou ali sobre a nutrição e a relação das vitaminas com os neurotransmissores excitatórios. Tem algum alimento, alguma vitamina ou uma falta deles que também estimule a produção do cortisol? Como que... Sim. O cortisol, ele está ligado ao funcionamento, principalmente, ou da disfunção, né? Ou das adrenais, ou do eixo central, que é o hipotálamo e a hipófise, certo? Então, de uma certa forma, se ele não tem nenhuma questão nas adrenais, o que ele pode estar tendo, na verdade, é uma disfunção dessas glândulas centrais, entendeu? E isso pode ser causado
de forma reversível ou até mesmo que seja uma lesão direta ali que tenha problemas, entendeu? Por exemplo, se ele estiver tendo um ponto de atividade elétrica irregular no tálamo, que seja, essa pessoa pode estar tendo sinais de hipotireoidismo, de disfunção menstrual, por exemplo, se for uma mulher, e até mesmo de alterações pressóricas, como também de imunidade decorrentes do cortisol. Ou se ainda esse ponto de atividade elétrica seja mais próximo desse eixo hipotalâmico, hipofisário, você pode estar tendo até mesmo sintomas de hipertiroidismo, sangramento, né? Alterações menstruais e de hormônios também, hormônios dos ovários, né? Porque a hipófise está ali estimulando um monte. Não necessariamente, inclusive, é o ponto que está com o problema, entendeu? Mas ele está sendo influenciado por outros pontos. Ainda pode estar tendo, mesma coisa, uma reação autoimune, porque a gente vê de doença autoimune, né? E tem sistema nervoso central, isso são várias doenças que também podem estar relacionadas aos órgãos, mas principalmente também ao sistema nervoso central. E isso é uma coisa que, na verdade, a gente precisava começar a direcionar mais. Todo mundo tem que começar a estudar o cérebro, não adianta, né? Não adianta estudar mais profundamente, né? Porque muitas disfunções que, por exemplo, eu atendo são de origem central e aí está se fazendo um outro tipo de tratamento que acaba não fazendo tanto sentido, entendeu? Por exemplo, o homem está com testosterona baixa, né? Você vê, né, alguns pacientes que têm essa disfunção central e recebendo testosterona, né, reposição. Ele vai melhorar? Bom, ele pode sentir uma melhora de alguns sintomas, mas o problema vai estar lá ainda, entendeu? Sim. E ainda corre o risco de ter uma real disfunção da glândula, né? Que a princípio poderia só um reajuste central ter esse tratamento. Né? Certo? Bom, essa mensagem que eu entreguei, eu queria que vocês lessem, né, silenciosamente aí com vocês e que vocês conseguissem colocar ela como uma forma de gatilho, de lembrança daquele sonho de vocês, daquele momento inicial que a gente teve. Porque a gente vincula as memórias com coisas ruins ou boas, e é só assim que elas são acessadas. Ou elas ficam mais fáceis de ser acessadas ou menos. E o nosso propósito, o nosso sonho, ele tem que ser muito fácil de ser acessado. Se ele estiver transbordando de facilidade de ser acessado, vai ser difícil algum obstáculo impedir você de prosseguir. Lógico, eles sempre vão vir cada vez mais difíceis, mas cada vez você fica mais resiliente. Eu agradeço a todos vocês e fico à disposição. Qualquer dúvida, eu coloquei também meus dados aqui, caso vocês queiram também entrar em contato. Certo? Foi ótimo, uma ótima experiência de aprendizagem. Obrigada.